Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, minha mala eu tenho a Laura, e hoje nós comentaremos o nono episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 23 de julho. Tivemos café, esfirra e mais participantes chegando na marca dos 2 pins. Laura, e aí? Já quero começar perguntando, gostou desse episódio com café e esfirra? Você falou assim, com café e esfirra. Eu gostei, eu gosto muito de esfirra. Então eu fiquei com vontade de comer esfirra. Então não foi tão bom nesse sentido, porque deu vontade. Era meia-noite, eu tava com vontade de comer esfirra, né? Mas assim, eu achei que as provas foram legais, principalmente a primeira prova, porque eu acho que café realmente é o produto de exportação do Brasil em vários sentidos, né? Então eu acho que é sempre interessante. Eles servem mais embaixo. Eles já fizeram coisa com café, prova com coisa de café antes. Mas eu achei a ideia dela escolher, né? Coisa e tal, legal. Eu acho que foi um episódio ok, assim. Não foi. Eu não acho que a gente teve um grande destaque da comida na primeira prova. Na segunda não foi tão bom assim. Mas eu acho que pra narrativa do programa esse ano, eu acho que foi um episódio bem importante na criação de histórias. E eu gosto porque é um episódio, porque, tipo, o Masterchef já trouxe uma prova com arroz, né? Vamos ouvir nosso episódio que a Tati teve aqui com a gente. E mais uma vez reafirmo isso, que eu adoro quando o programa traz coisas que são do dia a dia, né? Porque café todo mundo Uhum. consome. Assim, todo mundo não, que eu não consumo, por exemplo, mas eu acho que Eu também 99% não. do Brasil consome. Olha, é ótimo que as duas pessoas que estão comentando aqui hoje não consomem café. Maravilhoso. E eu consumia café com Gosto. leite até eu virar intolerante à lactose. Então, assim, Ah, choices, né? Mas vamos lá. A prova classificatória foi de um vai um cafezinho aí, né? Vai tudo bem. Os participantes tiveram que mostrar que o café combina com tudo, ou pelo menos com quase tudo, né? Porque eles prepararam pratos combinando o café com outro item obrigatório, dado pela Gabriela P, que venceu a prova eliminatória da semana passada. E aí, Laura, como é essas questões aí de harmonizar o café com outro ingrediente e ter que dar bom, né? Porque qualquer errinho, o café assume o protagonismo e vira uma comida café puro. então, né? Como eu falei, eu gosto muito de prova criativa, porque eu acho muito legal ver as ideias que as pessoas têm, assim, as combinações que eles pensam. Eu acho que é muito bom pra gente assistir, assim, porque eu acho que é bom, às vezes, dar ideia pra gente também, né? De o que fazer. Mas com essas dificuldades que eles jogam no caminho, que eu acho que são boas. Essa prova eu achei bem legal, porque eu achei justa, assim, sabe? Se você for pensar. É interessante você fazer, buscar combinações assim de café. E como você falou, eu gosto de prova também que tem coisas do dia a dia e eles têm que transformar isso numa coisa mais, né, elevada. E eu acho que foi uma prova. Eu achei que foi uma prova muito interessante, assim, porque pensar em combinação é uma coisa que eu acho interessante. Por quê? Eu acho que a gente vai muito no dia a dia, né? A gente vai muito nasquelas coisas que são sempre óbvias, né? De combinação que a gente sabe que vai ficar bom. Então eu acho bom, assim, ver, eu acho que é muito legal ver em prova de criativa essa oportunidade de criar combinações inusitadas. E a maioria deles sempre busca fazer combinações interessantes, assim, para fazer coisa a mais. Eu achei interessante também porque na hora de escolher as coisas, ela mostrou o rancor. E ela foi bem aberta com isso. E eu acho isso legal, assim. Porque muita gente fica quando tem isso, fica nesse papinho. Ai, porque fulano se não vai bem, aí no privado é com rancor. E ela não escondeu, assim, na frente de todo mundo o problema dela, né? Uma pessoa. Então eu achei isso interessante. Mas mesmo assim, às vezes a Ana Paula Padrão pergunta, mas por que essa pessoa ela tem que falar, é porque ele gosta de cozinhar assim, assado. Cara, às vezes é porque tá lá, é isso aí pra essa pessoa, sabe? Sei lá, tem coisa ali que ela parecia que não ter. Tirando os que ela não gostava mesmo, né? Então, assim, eu achei o nível da prova bom. Como você falou, concordo que o programa estava precisando da história, porque já veio de algumas semanas com as provas bem complicadas, né, com o nível caindo. Então, foi bom dar um up. E eu acho que, como eu sempre falo em algumas provas que é para ir safe e tal, eu acho que nessa dava para botar a criatividade para ser aflorada, né? Dava para
você pensar fora da caixa, porque é a primeira prova, então eu tive a sensação que até os participantes em si, como um todo, a Isa não tá aqui hoje para falar dos confessionários, a quantidade que teve, mas para mim eu tive uma sensação, não sei para você, Laura, também, que os participantes apareceram mais vezes falando no confessionário e dando opinião, tipo, não só duas, três pessoas, foi uma coisa mais ampla, né? A gente recebeu mais É informações de verdade, quase eu não todo tinha. mundo ali. Você tem esses dados geralmente, né? Eu não costumo contar, não. Então não presto tanta atenção. Mas realmente tem muita gente, tinha muita gente falando. É, a impressão que foi um programa mais falado, né, assim, por mais pessoas. Então, acho que teve essa coisa, até porque tivemos participantes que se destacou, seja por sabor, né, que estava muito gostoso, como falaram, participantes que estavam entregando com empratamentos muito bonitos, participantes que tinham uma história muito bonita por trás do prato. Então, deu para agradar parcelas diferentes de cada público. Eu acho que todo tipo de nicho de torcedor do MasterChef foi contemplado essa semana, né? Seja qual motivo você torce pelos participantes, algum entregou alguma coisa que você gosta. Pelo menos é assim que eu vi, até olhei as redes sociais e tal. Porque teve prato com fator emotivo que muitos fãs comentam no Facebook, no Instagram, que podem gostar, né? E teve prato esse que eu falei, prato bem ousado e arriscado, Uhum. que combina com o programa e combina com a edição do programa, que eu já vou dar o gancho de falar o resultado, porque tem como falar dessas pessoas que destacaram. Porque, por exemplo, né, o resultado foi a Laura venceu e conquistou seu segundo PIN, a Gabriela C, a Gabriela P, o Zé Roberto e a Larissa ficaram no alto desempenho, já o João Vitor, o Juan e o Roberto e o Vitor ficaram no baixo desempenho. Primeiro eu quero deixar um apelo aqui. Olha o meu apelo como vai ser, faz sentido. Laura venceu, conquistou o segundo PIN, tá no acrescenta aí, todo mundo tá vendo isso. Aí tem duas Gabrielas fazendo isso, tem uma Isa que venceu o MasterChef. Eu pergunto quando é que os Ricardos vão ser exaltados, porque nesse podcast tem o Antônio, já teve, né? Então, assim, eu tô aqui A apresentando o gente precisa podcast, tem da o Laura Ricardo. ganhando. Eu sempre falo no Big Brother brincando, quando tá comentando, né, Laura, dizendo que eu que vou ganhar o Big Brother, sou o primeiro Ricardo vencedor. Mas no MasterChef, gente, eu vou ser o primeiro a explodir um fogão, né? Então não tem como eu participar. Mas, dadas as queixas aí, vamos lá, Laura. O que você achou da sua xará? Porque sabe o que eu achei mais interessante de tudo? É que ela foi tão bem direcionada e introduzida nesse episódio que ela ganhou um gancho de comercial só para o resultado dela. Porque foi tudo sobre isso, sobre ela usar e ser um completo desastre, um completo acerto. E foi um completo acerto. A primeira coisa que ela falou, eu lembrei daqueles bolos, bolo ou a coisa, aqueles bolos, tipo, que a coisa parece uma comida e é um bolo, né? Que virou meme. Eu pensei nisso na hora. Assim, eu achei super criativo. Foi muito inteligente da parte dela. É, eu acho que ela soube a hora de ousar também, porque isso é importante. Muita gente escolhe a hora de ousar e fazer coisas totalmente diferentes na prova de eliminação, né? O que não é a coisa mais inteligente do planeta, né? Quando você ali, você tem essa segurança de você vai para outra prova depois. Eu achei assim que ela foi super é, inteligente na hora. E ela foi inteligente também na hora de falar com o público. A gente sempre fala isso, né? Nos outros anos, eu não faço todos os episódios, mas quando eu venho, eu falo também, e vocês falam também. Que você tem que se vender também, você tem que ser um bom personagem para eles te usarem. E não sei se ela é direcionada, bem direcionada, ou se ela faz por si só, mas ela é boa de falar as coisas certas na hora certa pra edição. E como você falou, numa edição que está sofrendo com histórias e com personagens, ela acabou criando uma pra ela, né? Ela foi uma pessoa que no começo eu pensei, nossa, vai ser eliminada de cara. E ela agora tá uma das que está tendo bastante destaque, né? Então é interessante ver a evolução. E como você falou, ela deu o gancho perfeito pra gente ficar, tipo assim, curioso com o que ia acontecer com ela. E eu não posso dizer que eu fiquei muito curiosa com todas as outras pessoas nessa prova de o que ia acontecer. Mas ela me deixou muito curiosa. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que foi bom pra ela no programa e pra gente também. É bom a gente ter essa curiosidade, assim, do que vai acontecer, né? Outra coisa que eu quero destacar é que a comida da Gabriela. Eu não sei diferenciar, gente. A Gabriela que escolheu os ingredientes. A Gabriela P. Gabriela P, essa mesmo. A comida dela parecia muito gostosa. Uma combinação. Ela foi safe, assim, né? Ela escolheu uma coisa. Mas eu achei que tava com uma cara muito boa. Uma das comidas com cara mais gostosa que eu já vi, assim, no programa, na minha opinião. Fiquei com muita vontade de comer, porque eu adoro o aligot daquele jeito, com queijo. Acho uma delícia. Também gosto muito de queijo canastra, igual ela gosta. Então achei que tava com uma cara muito boa. Mas, assim,
Teve isso, né? Que eu acho que foi importante para os personagens, na história, assim. Mas, assim, o Juan foi um desastre completo. Não entregar uma das coisas dele, né? Ali que ele teve o problema no. Como é que é o nome daquilo? Aquele negócio que ele usa para colocar o. Não deu certo. Foi uma das coisas, uma das entregas mais vergonhosas que a gente já teve no MasterChef, né? Foi péssimo. Assim, não dá pra fingir que não foi péssimo, né? É, assim, eu acho que ali ele já é um personagem que começou forte e um que decaiu no oposto da Laura, né? E que vai refletir no que aconteceu depois, eu acho. O da Laura eu gostei foi como eu falei, que ela criou um gancho, que né, criaram um gancho pra ela de que o prato dela seria ou muito bom ou muito ruim, porque desde o primeiro confessionário dela sobre o prato, ela falou que iria arriscar, né? Que é uma coisa que você acha que é doce ou salgado e no final é o oposto. Aham. Né? Então, é uma coisa que pode dar muito certo como muito errado. E quando ela entregou o prato, você olhava, visualmente achava bonito demais. Né? Assim, tava lindo o prato dela. Né? Você olhava, agora se estava gostoso ou não. A gente foi surpreendido que estava muito gostoso e recebeu seus elogios, porque ganhou esse porque eu acho que a primeira prova foi focada só nisso, gente, no que a Laura iria entregar, porque ganhou um gancho. A gente sabe que teve algum tem que prender o público, né? E outra pessoa que eu quero destacar como assim que foi que aconteceu, duas pessoas, né? Além, ela falou Gabriela P, eu vou falar da Gabriela C, que estava sumidinha e apareceu a aparição, apareceu como destaque positivo, né? Porque ela mal tinha confessionário, a gente mal sabia quem era ela direito e apareceu agora. O José Roberto também não tem muito destaque, mas ele entregou um prato que conversa muito com o público de casa, porque tem a história emotiva por trás, né? Tem uma história grande, uma história forte, então a Aham. pessoa cria um grau de identificação muito rápido. Sendo que eu acho que isso é uma faca de dois gumes no MasterChef, porque ao lado da culinária cozinha de mãe, que a Laura detesta quando o MasterChef vende uma pessoa como cozinha de mãe também, tem aquele fato de dizer, ah, você que faz uma comida mais simples, uma comida mais com história. O MasterChef adora mais pra frente também eliminar esse tipo de pessoa, porque não foi um prato nível MasterChef. Porque cria É, aquele impasse de que, por exemplo, como os jurados pedem muitas coisas elevadas nível MasterChef, a Laura entregou um prato nível MasterChef essa semana, né? Que foi um prato bem foi. aclamado. Então, assim, aí se você traz uma coisa simples e é aclamado também, os jurados não costumam dizer que as duas coisas vão ficar boas para sempre. Podem fazer uma final um contra o outro? Podem. Mas aí eu acho que acaba direcionando o público para confundir a cabeça do público. O público fica pensando, que é coisa nível Masterchef ou coisa simples? Porque coisa simples costuma eliminar algumas pessoas em algumas semanas, né? Que ficou faltando alguma coisa, não foi elevado o suficiente. Então, essa confusão aí, mas o público e os jurados que se virem a edição do programa aí, né? Porque a gente só vai comentar. E o do Juan, infelizmente, deu tudo de ruim que podia acontecer com ele, essa semana aconteceu, né? Porque parece que ele empratou o prato nas pressas, jogando o que tinha. Literalmente, ele jogou a última coisa no prato, né? Então, ele entregou. Gente, foi, eu acho que um dos piores empratamentos do programa. Desculpa o Juan. Mas uma pena que o Juan tá sempre ouvindo a gente. Então, querido com a gente também aqui, mas o Juan, infelizmente, não teve como te defender essa semana, porque foi difícil, foi sofrido. Ele E, também. Só um comentário. Ele é ótimo de vídeo também, eu acho. Ele é, fala bem os momentos dele. GLS, povo animado, o povo que entrega, gente. Entrega entretenimento, a gente sabe que vai entregar, né? Mas a gente sabe que não funcionou, né? O que ele entregou. Não funcionou, infelizmente. E foi bagunçado. Então ele não tinha muito o que esperar de uma avaliação para ele. Até tanto que se ele fosse chamado para ser avaliado pelos jurados, eu não sei se todos foram chamados, né? Ou cortaram da gravação, mas eu acho que viria um massacre enorme para cima dele ali, né? Porque geralmente eles chamam, né? Quem foi ruim, às vezes, para dizer que foi ruim, né? Mas se ele fosse, aí seria ainda mais massacrado. Mas vamos lá. De twist, aconteceu uma twist que eu tô achando legal esse ano, que é do participante que vence, às vezes vetar alguém do médio desempenho de fazer a prova de pressão e ir. E a Laura escolheu a Auzileide para não ir, e a Auzileide não gostou muito porque a Laura usou o critério da afinidade, né? Ela foi sincera, eu gostei que todo mundo que teve que se comprometer essa semana foi de coração aberto, falou com sinceridade do que tava achando, né? Que não ia, não fez tipo, foi tipo, Aham. afinidade, tipo, é porque eu não gosto da pessoa. Ponto final. Né? As duas estavam bem nesse mood e eu apoio muito, muito bem as divas fizeram isso. Assim, eu acho. Eu já falei isso sobre. Eu estava até falando, conversando sobre isso com o Rich aqui antes da gente começar a gravar. Eu acho a forma que o MasterChef funciona, não dá pra gente entender tão bem as relações entre eles, porque a gente só vê eles em competição ali, né? E o foco é nas relações que dão interferência na prova do que eles estão fazendo. Então, assim, é muito difícil pra gente. A gente não sabe como é que eles são ali nos bastidores, esperando, como é que eles são em outros momentos, na relação deles. Então, é muito difícil pra gente ver
Afinidade. A gente ficou falando, vocês falaram aqui no podcast também, e a gente comentou nas redes sociais sobre esse negócio de eles ficarem em grupos, tipo o grupo de quem entrou das duas entradas separadas no programa, né? Porque eles se conheceram ali, cria uma relação e aí tem coisa. Só que a gente não vê isso. Então, pra gente, esse grupo não existe. Essa separação de duas coisas de programa não existe. Foi como se tivesse sido uma mais uma etapa da eliminação pra gente, sabe? Tipo, essas pessoas estão competindo entre si, essas outras entre si. Então, porque a gente não vê os bastidores. Então, é difícil. Ela falou isso agora que eu sei que elas não têm afinidade, porque pra mim é difícil. Tipo, elas não conversam tanto. Mas ali as pessoas não conversam tanto assim, tipo, elas comentam lá em cima, tal, se escolhem, é assim que a gente fica sabendo. Só que a gente não tem como saber as coisas que acontecem nos bastidores se eles não falarem, né? Então é muito difícil certas rivalidades ou não do MasterChef, porque a gente não vê tudo. Eu A acho gente muito não tem acesso, complicado né? a gente comentar. A gente só está com o que eles falam pra gente, né? Então, assim, se ela tá falando que ela não tem afinidade, ela não tem. É isso, né? Mas não tem muito o que dizer, assim. Tá bom, não tem afinidade. Eu achei legal ela falar isso, mas assim, a gente não sabe o que que acontece ali entre elas que a gente sabe, tá, não tem afinidade, ok. A gente tem que aceitar qualquer justificativa que vier, porque é o que tem, né? E aquilo, ela pôde vetar alguém, ela tem o direito de vetar quem ela quiser. Então, a Alzede queria ser vetada porque cozinha bem, mas até em partes faz sentido vetar alguém por afinidade, depende da quantidade de amigos que você tinha ali de opção, né? Né assim, tipo, meus amigos estão ali, então vou vetar alguém que não seja eles. Não sei. Mas eu gostei que foi sincero, gente. Não quis dizer, é porque fulano da pessoa é forte. Ela talvez não ache a Alzede tão forte assim. E, né? Então, não sei, mas É, fica aí. Como a Laura falou, a gente acredita no que a gente tá vendo e infelizmente não tem acesso a tudo. Mas nossas DMs estão abertas para a Zileide e para Laura. rapidinho, só sobre o que você falou, assim, é aquela coisa, né? Ou eles mostram pra gente, ou ela fala o que aconteceu. Fora isso. É, a gente não tem acesso, então resta aceitar o que eles mandam pra gente. E a gente teve a prova de pressão, que gente, a gente não vai comentar a prova de pressão, porque é rápido, geralmente não rende, que é só o pessoal do médio desempenho teve que tornear com cogumelos, e quem fizesse melhor salvaria. E quem subiu foi Andréa, Jorge e Pamela. Parabéns pra elas, mas prova de pressão só vale a pena se rende muito. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta falando da nova temporada do MasterChef Brasil. Então vamos avaliar com 5 estrelas onde puder ser avaliado e nos indicar para os amigos que curtem reality show. E lembrar que em agosto estreia a Estrela da Casa, tem um episódio onde eu e a Laura comentamos algumas coisas que foram confirmadas na época, tem coisas novas sendo confirmadas, mas a gente vai comentar também, ou seja, a gente vai comentar dois reality shows ao mesmo tempo. Quem nos acompanha sabe que a gente já domina essa arte de não fazer quase nada além desse reality show, até parece, né? Mas a gente comenta aqui, acha dia na semana e comenta. Mas vão ouvir também. Todos os episódios tem a gente. Tem episódio sobre o The Mole, segunda temporada. Tem episódio sobre Big Brother, Corrida das Blogueiras, Drag Race Brasil. Tá cheio aí. Masked Singer Brasil tá bem recheado de episódios já esse ano. Vamos partir para a prova da eliminação, que nela os participantes tiveram que preparar esfirras, por isso eu falei esfirras com café, né? Por eu ter ornado, né? Olha, gente, vamos como tu comer uma esfirrinha tomando um cafezinho? Ai, adoro esfirra, cara. Eles tinham que entregar a esfirra perfeita, né? Que é uma aberta, uma fechada e com sabores diferentes. E aí, Laura, pra você que adora esfirra, gostou? Porque assim, tá um costume da última prova do MasterChef, isso é uma prova decisiva que o nível tá caindo às vezes e aumentando nas outras, mas o que fica em consenso é que tá acontecendo muita correria na hora de entregar os pratos e a sensação de que a contagem do tempo tá sendo um pouco mais esticada para todo mundo ter que, tem que entregar. Você gostou das esfirras que viu? Porque a gente, infelizmente não comeu nenhuma. Chamaram um podcast para provar e não foi a gente. Olha só, sacanagem, pra começar. Eu achei engraçado, a Laura emocionadíssima de ver pod delas. Eu até comentei com minha mãe, porque minha mãe também escuta. Eu não escuto esse podcast, então não é muito assim da minha área de interesse. Então eu não fiquei emocionadíssima, mas eu achei engraçado que as meninas lá estavam, uau, pod delas. Parabéns pra elas, né? A marca tá forte. Mas eu teria sido uma crítica muito melhor. Eu e Rich, né, Rich? A gente teria sido críticos muito melhores, com Principalmente certeza. com Eu esfirra. ainda ficar falando assim, a gente lá tentando descobrir quem é o favorito dos jurados. É, eu acho que a ideia da prova é interessante, porque não é um tipo de coisa que eles fazem muito, de coisa de massa, assim, tipo pães e tal, salgados, assim. É,
Justamente pelo problema da massa, que a massa tem que crescer, a massa tem coisa. Eu sempre acho isso, que eu acho que eles dão muito pouco tempo para certo tipo de prova. Para mim, esse é um tipo de prova, que você tem que deixar crescer a massa e tal. Isso, aí se dá um erro, dá tudo errado. Eu tenho agora feito focácia, e você tem que deixar crescer. E aí tem um mínimo que eles falam que você tem que deixar crescer, sabe? Ah, tem que deixar crescer 30 minutos. Ele fala assim, mas isso é o mínimo. O bom é quando você pode deixar crescer muito mais, fica muito mais gostoso quando você crescer muito mais. Então, assim, eu sempre tenho essa reclamação, ainda mais numa prova que eles vão ficar uma parte simplesmente só olhando pro forno, entendeu? É só isso. Lembro sempre da nossa icônica. Ai, como é que eu esqueci o nome dela do mousse de chocolate? Meu Iranete. Deus, Janete. E ela lá olhando pra Paola, Paola olhando pra ela sem fazer nada. Cara, muito engraçado. Ai, esse momento é muito bom do MasterChef. Nunca vou esquecer. Ela já acabou. E ela olhando lá. Ai, muito bom, cara. Superável. Mas me lembra isso, porque esse povo tem que ficar tendo que namorar o forno, né? Igual que alguém falou lá. Não lembro quem falou. Tem que ficar namorando o forno, né? E isso não é muito assim bom pra gente assistir também. É, eu acho que é um tipo de prova difícil, assim. Eu sei que as pessoas criticam a ajuda do mezanino, mas, cara, lembrar quantidade. Uma coisa é você fazer comida salgada normal. Você não precisa de quantidades, assim, sabe? Mas pra massa, esse tipo de coisa, quantidade é muito importante, entendeu? Eu hoje mesmo estava falando com minha mãe da importância da nossa balança. Eu fazer meus cookies e tal, porque quantidade é quantidade certinha é muito importante para essas coisas de assar, que você vai assar e tal. Então, assim, eu acho que é super de boa as pessoas lá ajudarem em quantidade, porque é muito difícil saber. Mas esse tipo de prova sempre me estressa um pouco por isso. Agora, as esfirras em si, né? Não achei que nenhuma tava parecendo tão gostosa quanto a esfirra que eu como lá no Rio de Janeiro, na rotisserie, lá no Largo do Machado, que é, tipo, maravilhosa, que é fininha, que é úmida. Todas pra mim estavam parecendo meio secas, secas demais. A massa meio grossa em certos momentos, assim. Não sei, não. Eu adoro esfirra, mas não achei que tava assim, o tipo de esfirra que eu acho que é o mais, sabe? Nossa, que esfirra deliciosa. Não me. Achei meio decepcionante essa prova. Como você falou, tá difícil cada vez mais esse tipo de prova. Eu acho que é um tempo muito apertado e eles se embananam e não dão tempo. E acho que essa coisa de coisas assadas, tudo dificulta mais ainda. E eu acho que visualmente algumas estavam até apresentáveis. Eu gostei de ver, né? Porque ele provar, de ver a esfirra da Karine, por exemplo, né? Que tava bem bonitinha dela, assim. Eu achei que eu encararia dela, né? E tinha umas esfirras lá, gente, que estavam anêmicas. Pareceu que a massa tava, sei lá, não saiu do. Terminaram de fazer a massa e colocaram a esfirra dentro e tchau. E serviram, mas eu achei que tá meio complicado. Não sei se a prova da eliminação. Não sei, assim, supostamente o programa tá fazendo provas assim já pra ter caos, né? Porque engaja. Eu sempre tô falando isso toda semana, mas eu achei que ficaram devendo um pouco aqui, legal, mas aqui é aquela coisa, né? Eu acho que a primeira prova foi tão boa, eu achei tão boa que a segunda, pra mim, caiu quando eu comparo. Mas de resultado, por exemplo, a gente teve o Vinícius vencendo a prova e também conquistou o segundo pin. Foi uma semana dos segundos pins aí aparecendo. Tivemos o João Vitor, a Karine e o Roberto no alto desempenho. Já Juan, Lucas e Vitor foram os piores e o Juan foi eliminado. Aí, Laura, gostou dos resultados que viu? Achou condizente com os que os jurados comentaram? Assim, como eu falei, eu acho que o Juan acabou tendo um dia ruim desde a primeira prova dele, né? Então isso acabou prejudicando ele. Ele é uma pessoa que eu tinha gostado muito no começo e ele acabou tendo essa decaída. Cara, esse é o problema, né? Às vezes você tá num dia só que simplesmente as coisas não dão certo pra você. Ele queria outro produto no primeira prova, pegou outro, aí já, né, outra coisa, e nessa não deu tão certo. Infelizmente, eu não tenho. Esse ano no MasterChef eu não odeio ninguém. Que beleza, né, Rich? Que geralmente isso não acontece. Não desgosto das pessoas ainda. Então, assim, não tinha nenhum que eu queria que saísse especificamente. Sim, assistindo me pareceu justo. É aquela coisa, eu não comi. Então eu tenho que confiar no que eles falaram, né? Assistindo, assim, a gente vendo dos problemas que ele tinha antes, me parece justo. Pra mim, a pena é que eu acho que o Juan era muito bom de comentários, assim, e acho que vai fazer falta nisso, assim, na parte de contar a história, né?
Eu acho que o que ajudou ainda mais na eliminação do Juan foi ele ter ido muito, muito, muito mal na prova classificatória. Porque não só da parte dele chegar abalado, como os jurados também, né, já não vão tão animados com a situação dele, né? Ele já chega com a moral baixa de todos os lados. Aí isso acaba pesando também, porque, por exemplo, vamos supor que várias pessoas tivessem errado, no caso, o baixo desempenho que ele estava, né? Tivessem errado quase tudo igual, né? Tivesse aquela situação, nossa, mas quem vai eliminar? Quem não vai eliminar? E quando pega o histórico, se diz assim, olha, mas na prova classificatória o Juan foi o pior desses três, desses outros três que estão aí, junto com ele, né? Então acho que ele não estava numa boa semana, mas acontece, tem que acontecer, né? Infelizmente a pessoa no MasterChef só basta a pessoa estar num dia ruim, que infelizmente é o dia da gravação e a pessoa sai. Que é uma prova de culinária, né? Comida nem todo dia vai estar tão boa. Às vezes pode acontecer isso. E sobre a vitória do Vinícius é porque eu acho que o problema com o Vinícius ainda está sendo que a edição não vendeu ele muito bem no começo. Então eu até falei isso semana passada que até falei isso quando ele ganhou o primeiro pin no sinal, por sinal, dizendo que se vai que ele começa a ganhar mais pins, acontecer mais coisas, como é que a edição vai trabalhar isso, né? Porque o público é muito de primeiras impressões, de quem aparece mais nos começos. Mas tá aí, espero que esteja trabalhando bem. Como eu falei, a Isa não tá aqui, que conta os confessionários, mas ficaria curioso para ver se o Vinícius tá ganhando mais destaque. Mas essa semana, para mim, todo mundo teve muito destaque, assim, no sentido de que eu vi todo mundo tendo um momentinho ali diante das câmeras. E o Lucas, né? Ó, o Lucas com a saída do Juan fica quase, digamos, com o novo Juan, né? Porque o Lucas tá vindo numa maré de baixos desempenhos também aí, batendo na trave. O Vitor ganhou até o VT dessa semana. Será que seria eliminado, né? Como o povo pensa porque a Thaísa ganhou o VT no dia que foi eliminada. Mas é isso. Acontece o que tem que acontecer. A gente não prova e os jurados entregaram esse resultado pra gente. E mais uma vez, como falei, mandar um abraço, um beijo pro Juan, dizer que a gente espera ele aqui no podcast pra contar fofoca pra gente rir do MasterChef junto de Ai, algumas situações. agora que eu tô sabendo que o Juan escuta, porque geralmente eu não estou aqui, né? Juan, parabéns pelos seus comentários, sempre muito perspicazes. Venha pro podcast conversar com os meninos para fazer eles de outra forma, né? E ele já disse que viria já. Ele já disse que viria aqui ao podcast Gastão Endemol, até Endemol liberar ele, o programa termina. Né? Porque é demorado um pouquinho a Aí, liberação da Endemol. aí ele pode. Aí é bom que ele vai poder falar as verdades dos bastidores. Mentira, não pode, né? Deve É, ter não um pode. contrato. Não, não só ele não pode, como a Endemol deixa clara pra gente nos e-mails que a gente não pode perguntar essas coisas, né? Nós contando nossos bastidores aqui, ainda fica isso, né, claro, né? Mas a gente tem um advogado forte, Antônio Sabença, né? Então, assim, a gente tem quem Isso, protege a gente, verdade. nosso advogado número um. Além Mas só do dizer Kailan que, que também Laura, protege a olha, gente. Laura, foi fim de ciclo, né? Porque o Juan terminou amiguinho da Larissa, assim, pelo menos na tela, né? Eu acho que a gente esperava mais da rivalidade, né? Mas eu acho que É. não era tão profundo quanto parece como eles venderam pra gente. E antes da gente ir por destaque da gente, eu vou trazer a parte, né, que é o que tá na rede. Eu pego alguns comentários redes sociais no episódio e hoje eu trouxe dois comentários interessantes. O primeiro foi assim: os chefes poderiam ser mais elegantes ao comentar algo. Acho o programa da Globo bem mais leve, mas humano. Posso estar enganado, né? Sim, você está enganado. Agora sou eu que estou comentando isso. Porque, gente, pessoal que não cresceu com reality show com jurado humilhando participante, no sentido, humilhando, gente, não estou dizendo que esculhambando no sentido mal, deixar a pessoa assim, humilhando no sentido reality show, né? Beirando quase a humilhação gratuita, não tá muito sabendo como dizer, porque parece que não assistiu nem as primeiras temporadas de MasterChef. Eu sempre falo isso toda semana. Porque se os jurados só elogiassem, isso ia virar um The Voice. E sabe o que aconteceu com o The Voice Brasil? Cancelado. Porque ninguém tava aguentando mais. Jurado tem que criticar. Eu sei que tem que ter respeito, tem que ter tudo, mas tem que vir crítica, porque se você for para um reality show culinário, se submeter a ser julgado por três jurados renomados, por mais que a gente não goste de alguns são renomados, né? Então você tem que estar sujeito a receber todo tipo de crítica. Não é só porque você cozinhou mal que tem que dizer, ah, não, querido paixão, você cozinhou mal hoje, mas semana que vem te esperamos porque você é capaz. Não, gente, se o prato estava ruim, tem que dizer, olha, seu prato estava ruim por causa disso, disso, disso. Não humilhar, não xingar, não partir para parte que leve processo, não partir para agressão, difamação, nem nada. Mas criticar o prato, eu acho que é muito bem-vindo dizer a verdade sobre o prato do Não, participante, né, tem que Laura? Não tem criticar como o ser bonzinho. prato. Senão como Se é que não a vira o pessoa vai quê? melhorar? Vira o quê? Um real, MasterChef Brasil edição degustação? Ah, Porque vai ser só isso, uma degustação. Provou e tchau. não, é assim, aí você perde também a essência do programa, né? Gente, reality show tem que entregar atrito, entenda isso. O programa não se vende só pelo talento do povo, se vende pelo enredo, por tudo que tem ao redor. E jurado é peça fundamental nisso. Assista, ouçam o episódio da gente, eu não sei o número, as polêmicas do X Factor, porque vocês vão se dar conta do que é fazer polêmica ali, viu? Mas tem um comentário também dizendo assim, ó. Gente, deveria ser proibido pedir ajuda ao mezanino. Tem gente lá que só cozinha por causa disso. Eu adoro que esse é um tópico que a gente traz todo ano pra cá. E eu botei que é uma questão. Por exemplo,
Por mim, deveriam mandar a gente pra prova de eliminação só porque ele ajuda no mezanino. No MasterChef USA, que é norte-americano, já aconteceu isso, porque com o Gordon não brinca, né? Com ele, ele não leva desaforo pra casa. Gordon já vai e fala, chega. O Gordon já tá ali, você já fica. Você, quando vai dar um comentário no mezanino, você já pensa, olha quem tá ali me julgando, será que eu devo, né? Você já fica trancado. Aí vocês vão ver também, gente, porque ele não passa a mão na cabeça do povo, não. Vocês que estão reclamando do jurado do Masterchef Brasil, vão assistir Hell's Kitchen com ele pra você ver uma coisa? Só isso, né? Pra você ver o que acontece lá. Mas assim, mas a pessoa que ajuda alguém no mezanino. Tem aquilo, você pode estar ajudando uma pessoa que semana que vem tá te eliminando, e tem aquela pessoa que se recebeu a ajuda do mezanino, não é obrigada a pessoa a acertar tudo, ela recebeu ajuda, se ela vai executar bem o prato, aí já é com ela. Então, não sei, eu só sei que todo participante do MasterChef que vem aqui e fala, tá nos episódios a gente fala que o mezanino você escuta muito bem, né? Então, ou seja, quando alguém grita uma ajuda pra alguém, grita uma ajuda pra geral. Quando alguém critica, a crítica todo mundo escuta, porque é bem perto, né? A gente escuta com trilha sonora ao fundo, com o jurado comentando, com outros confessionários, mas lá é tudo pertinho. Então, assim, dá ajuda a quem quer, sabendo das consequências, e aceita ajuda a quem quer, sabendo das consequências. Mas que seria legal realmente o jurado dizer, não, agora você tá na prova da eliminação, vem fazer também? Seria pra mim maravilhoso, porque não é comigo, então eu Não, aceito. seria um grande momento da TV, assim, maravilhoso. E pra mim seria perfeito, Laura, Porque, a pessoa ser eliminada da semana. Seria tudo, seria nossa, nunca mais. Olha, imagina, tá ia ser vendo? Me perfeito. dá, Ninguém nunca mais abria a dá a boca. direção do MasterChef pra gente, que o programa aí o público vai odiar de vez a gente Mas por eu, andamento. pessoalmente, eu não acho ruim. Por quê? Vou falar. Porque eu acho que cria momentos que a gente se diverte, assim, no fim das contas, sabe? Cria momentos de tensão, cria briga, cria. Por isso eu acho que, não, que eles não ligam de ter também. Porque às vezes tem gente que reclama, tem gente falando, tá sendo muito ajudado. Cria conflito, né? Eu acho que é por isso que eles nunca vão tirar isso. Porque É a eu acho que cria polêmica que dá conflito. audiência, né? É aquilo, né? É o que Exato. rende. Porque imagina, se faz isso, aí as pessoas passam a nunca mais querer falar nada. Aí você perde tantos conflitos que a gente já teve. A gente já teve gente reclamando que fulano estava sendo ajudado, não teve? Várias Sempre tem, vezes a gente já todo teve ano. isso. Todo ano tem Exato. essa questão. Então, eu acho que isso cria muito conflito. E por isso que eles permitem que continue. Então, eu acho que não vai acabar por isso. Porque eu acho que cria muito conflito. Então, eu acho que não acaba. Eu acho que é por isso que eles não tiram, assim, entendeu? Porque é conflito e eles gostam de conflito. E foi como eu falei agorinha, a pessoa que dá ajuda sabe que semana que vem pode ser eliminado para quem ajudou, né? Exato. E Então, pode não ser necessariamente ajudada, né? O quanto você confia nas pessoas ali. pessoas que você conheceu há Olha pouco a gente tempo, né? criando a sementinha da Na história. discórdia. Nossa Muito bem, mas Senhora. o programa já tá gravado praticamente todo, né? Então nem dá pra mais para quem assistir para ouvir ano que vem, participar ano que vem. Agora a gente falaria dos confessionários, gente, mas a Isa infelizmente não pôde estar aqui hoje. Então a gente não sabe a numeração dos confessionários, mas semana que vem, quando ela voltar, ela vai contar os confessionários, trazer os dados gerais, a gente traz para ver como foi apurado geral até agora, porque a Larissa que estava liderando com folga até semana passada. Eu acho que ela continua liderando porque estava muito grande a vantagem dela, mas eu quero ver como é que tá agora. Mas eu achei que hoje ela apareceu um pouco menos. Mas é porque o que você falou, é porque tava muito dividido, né? Não, e é porque ela tava com muito confessionário na frente, né? Eu acho que não deu pra em um episódio alguém ultrapassar ela Uhum. ainda, né? Então, mas deu Sim. pra equilibrar. Semana que vem a gente vai descobrir como é que tá a situação, porque vai que ela começa a falar mais de novo, né? Agora vamos pro destaque do episódio, é que toda semana nós traremos nossos destaques aqui e o critério é único e exclusivo de cada um de nós, ou seja, qualquer participante pode aparecer aqui por qualquer critério, seja positivo ou seja negativo. Vamos lá, Laura, quem é seu destaque da semana e por quê? Meu destaque da semana não tem como ser outra pessoa. Vai ser a minha xará, a Laura, porque tá me dando uma personagem de reality. Mas assim, falando sério, tudo que a gente já falou no programa sobre a vitória dela, eu acho que ela é uma das primeiras que a gente tem uma história mesmo. Ela criou momentos bons no confessionário, fez uma receita super diferente, super inesperada. Assim, acho que ninguém esperava aquilo ali entre os jurados, assim, super diferente, gostoso. Arriscou, ganhou. Arriscou, ganhou, gente. Tem que arriscar. E pela segunda semana seguida, nós temos um participante vindo de forma unânime. E pela segunda semana seguida, é a Laura. É o despertar das Lauras aí, tá vendo, Laura? A ascensão do nome chegou aí, né, no reality show, uma Chara sua entregando tudo, literalmente entregando, né, porque tem que entregar prato de comida, mas assim, tudo que eu falei semana passada se aplica nessa, porque ela tá vindo na crescente. Eu falei em off pra Laura que a gente que assiste MasterChef vê que em algumas temporadas
digamos que 99% delas, o programa adora pessoas que crescem na temporada. Você pode chegar muito bom, mas se continuar só muito bom, a nível de reality show, talvez não funcione. Funcionou com a Isa, porque naquela temporada, Isa, Edu e Kelly chegaram com o título na mão. Os três estavam com ótima pinta de vencedor. Quem vencesse seria super merecido, porque né, eles estavam equiparados em vitórias, em desempenhos históricos. Mas quando é uma participante que cresce na temporada, a Laís teve um pouco disso, mas a temporada não foi muito aclamada. Teve a Ana Carolina no passado, que por mais que algumas pessoas não gostem, eu adoro, e a jornada dela foi disso. A Laura, que tinha tudo para ser uma pessoa apagada, se destacou e vem ganhando. E como eu falei de novo, ela ganhou a primeira prova de novo e conseguiu ser o grande momento do episódio, que o episódio gosta muito das vantagens e foco principal na prova da eliminação, e ela está conseguindo ser destaque do episódio em si na prova classificatória, que é uma prova mais rápida, que é uma prova também, ele está entregando muito bem, então não tem como, gente. Para mim, a Laura está com muito pinta até agora, com 9 episódios, seria a minha nova. Eu já falei que a Georgia parecia uma aposta de vencedora, mas eu acho que a Laura começou a comer por fora nessa nova parte de episódios que tá vindo aí, né? Ela pode ser eliminada semana que vem? Pode ser eliminada semana que vem, mas agora, se pergunta assim pra mim quem eu achava que ganharia a temporada, eu dizer que é a Laura, porque se ela continuar nessa crescente, ela vai ter 5 pins daqui a pouco, né? Mas 6 episódios é 5 pins dela. Então eu trago esse porque tá muito bom o destaque dela. E numa temporada que tá um pouco apagada de personagem, no sentido de que não tem muitas pessoas que são desenvoltas em câmera, ela casa com aquilo que a Chara dela daqui falou, que ela sabe o que comentar na hora certa, né? Ela comenta coisas que dá pra ser usada na edição, para o bem ou para o mal, hein? Porque a gente sabe que vilaniza a pessoa assim também, mas eu acho que ela tá começando a ser bem aceita pelo público, o povo tá comentando bem, então acho que é um nome pra gente ficar de olho. Mas isso aí, parabéns, Laura, mais uma vez, unânime, mais uma vez, destaque da semana. Isso é pra Minha pouco, nem todo mundo xará, consegue isso. O Laura Verso tá com toda. Laura Verso. Minha xará muitos anos antes de, muitos anos mais nova. É. Por isso fica aqui o pedido, Ricardos do Brasil, se inscrevam no MasterChef para ganharem a temporada. Mas é isso, muito Isso, obrigado a quem nos Rich Kelvin. ouviram. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Rich. Semana que vem tá de volta para falar mais de MasterChef e torcer para um nível subir e os participantes entregarem mais como personagens também. Então até semana que vem e tchau. Tchau.